Estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Esse programa tem por objetivo demonstrar que o Espiritismo não é contra a Bíblia, como, de um modo geral, muitas pessoas pensam. E, de acordo com algumas solicitações que têm chegado para nós, vamos falar neste programa de hoje sobre a história da Bíblia, como se formou a Bíblia, e mostrando o que muita gente pediu para destacarmos, a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Durante os primeiros séculos do cristianismo, foram escritos muitos textos sobre os fatos que aconteciam a respeito do cristianismo. Aqueles fenômenos que a própria Bíblia chama de milagres, aquela convivência entre os apóstolos e os discípulos de Jesus. Então, entre esses escritos, que eram aproximadamente uns 180, o São Jerônimo, ele, no ano de 400 da nossa era, ele recebeu do Papa Dámaso, alguns dizem Damásio, uma questão de linguagem, troca de linguagem de uma para outra. Então, o São Jerônimo, ele foi incumbido de fazer uma coleção e uma seleção dos livros para formarem a Bíblia oficial. No caso, reunindo os textos do Velho Testamento e também os textos que formariam o Novo Testamento. O Velho Testamento já existia. Os judeus, durante 1.700 anos, eles tinham a sua religião judaica e aqueles textos narrando episódios dos profetas, dos sacerdotes, que foram, então, escritos, formando esses textos que formam o chamado Velho Testamento. Então, no tempo de Jesus, por exemplo, só havia esse Velho Testamento. Esse Velho Testamento era a Bíblia judaica. E o Papa Dámaso, como eu disse antes, ele quis criar uma Bíblia abrangendo também o Novo Testamento. Ou seja, os feitos relacionados com Jesus e com os apóstolos e até com relação também aos discípulos, que no caso eram muitos. Então, esses feitos, esses fatos do cristianismo nascente no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, então, houve muitos textos sobre esses assuntos e um texto até muito especial, o chamado Atos dos Apóstolos. Esse livro narra exatamente os fatos acontecidos com os apóstolos, depois, principalmente, da morte de Jesus. Mas esse Novo Testamento, ele tem também os evangelhos e as cartas, principalmente as cartas
de São Paulo, e temos também outras, a de São Pedro, a de Tiago. Então, tudo isso aí faz parte do chamado Novo Testamento. E esses textos, em conjunto, como eu disse, eram cerca, mais ou menos, de 180 a 200 textos. E o São Jerônimo, no ano de 400, como eu comecei a dizer, entre 400 e 410, ele reuniu todos os textos bíblicos do Velho e do Novo Testamento para formar a Bíblia oficial. E então, essa Bíblia oficial, abrangendo o Velho Testamento e o Novo Testamento, tem mais ou menos 1.600 anos. E São Jerônimo foi o que fez esse trabalho de fazer a seleção desses livros, que, no caso, foram 73. Então, mais de 100 ele deixou fora da Bíblia, formada por ele, compilada por ele, melhor dizendo. E ele chamou essa compilação, essa seleção dos livros que passaram a formar a Bíblia oficial, a Bíblia abrangendo o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, tem essa Bíblia chamada Vulgata Latina, 73 livros. E essa Vulgata Latina, ela é a tradução dos livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. E São Jerônimo traduziu esses livros todos, 73, repito, para o latim, que era a língua falada no Império Romano, em toda a região europeia quase, uma metade mais ou menos, que compunha o Império Romano. Então, é a Vulgata Latina. E nós voltaremos dentro de instantes para continuarmos esse assunto.